O Flamengo está cada vez mais com a cara de Filipe Luís. O técnico vem alcançando marcas e desempenhando um ótimo trabalho, que já tem até chamado a atenção fora do Brasil. Mas a prioridade do treinador é continuar no rubro-negro e fazer história na equipe. Ele já tem conseguido mostrar o sucesso em campo. Com a vitória sobre o Juventude, o Flamengo chegou a 4 triunfos em território gaúcho esse ano. É a primeira vez na história que o time vence todos os seus compromissos no Rio Grande do Sul em uma única temporada. Além de ter quebrado um tabu de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Em 2025, também deu fim a um jejum de quase 29 anos que não vencia o Bragantino em São Paulo. Também aplicou a maior goleada histórica no Brasileirão no formato de pontos corridos em cima do Vitória no Maracanã. Números que impressionam. São 9 jogos de invencibilidade. A equipe ainda tem o melhor ataque da competição até aqui. E a defesa menos vazada com apenas 10 sofridos. É líder do Brasileirão e agora a missão é pela Libertadores. E com 47 gols... Porque nós temos que pensar que são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida. Existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor até fora de casa. Então, estamos preparados para enfrentar uma eliminatória, né? E sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder, sim, tentar fazer 2 jogos aí perfeitos para poder passar. A temporada de 2025 com Filipe Luís tem provado que está dando certo para o técnico. E se continuar assim, a tendência é que o treinador alcance mais marcas expressivas. Antes de falar com o Vene, ô Pedrosa, aí tem o Diniz, quebrador de tabu, ninguém fala nada. O cara ganhou de 6-0 do Santos e só ganha quando faz mais de 3 gols. Exato. Olha que coisa difícil. Pô, ninguém fala nada. No dia seguinte teve pescaria e tudo aqui. Como ninguém fala nada? Pô, que isso, cara? A gente tem que quebrar a plateia nesse programa. Não é? É uma Lucas? batalha. É uma isso. batalha muito Diária, Tartar. Diária. Uma luta, árdua. né? Uma pena que o Real Madrid não veio buscar o Filipe Luís. Mas isso é no mundo, né? É Só mesmo? aqui, né? É. No mundo. É mesmo? É no mundo, tá? É no mundo. Gente. Isso mostra a grandeza, então, né? Não é à toa que eles estão querendo ter a ONU agora, né? Então, negócio de voto, é isso aí. Falar nisso, o Filipe Luís falou sobre a proposta recebida pelo Fenerbahçe da Turquia, mas ele já não aceitou. E ele contou por que ele não aceitou. Cadê? Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque eu vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, eu tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Agora, é bom lembrar, ô Vene, ele é um cara dessa nova geração super estudioso, né? Um cara super disciplinado. Nós já trouxemos, você já trouxe a informação que ele sentava ainda quando jogador para conversar com outros treinadores. Você vê que ele é um cara muito estudioso, mas é um cara que está começando a carreira dele, né? Ele é jovem e a carreira dele começa como profissional no Flamengo, né, Vene Casagrande? Inclusive, ele está muito próximo de completar 1 ano à frente do comando do Flamengo no time profissional, porque ele assumiu em setembro do ano passado. E ele continua fazendo isso que você acabou de mencionar, de conversar com treinadores. Só que dessa vez ele não senta à mesa, ele entra em contato, fica numa call com treinadores estrangeiros conversando sobre futebol. É um cara que é super curioso para poder evoluir e aprender cada vez mais. Inclusive, ele tem requisitos para quebrar um paradigma de técnico brasileiro na Europa. A gente tem poucos treinadores que assumiram aí grandes clubes na Europa. Por exemplo, Filipão assumiu o Chelsea num determinado momento, Vanderlei Luxemburgo, Real Madrid. Eu confesso que eu não consigo lembrar de outros nomes aqui. Não. O Tite não. O Tite ficou esperando e nada apareceu para ele. Então, o Filipe Luís, ele tem requisitos para isso. Por que ele tem requisitos? Primeiro, ele fala várias línguas. Isso é extremamente importante. Inclusive, acho que, fazendo uma comparação com o Abel Ferreira, que é um cara que tem um sucesso absurdo no futebol brasileiro, o Filipe Luís, na minha concepção, ele vai chegar um time europeu grande, de primeira prateleira, primeiro que o Abel Ferreira. Isso se o Abel Ferreira chegar, por conta da língua. Porque o Abel Ferreira, ele não domina uma outra língua. Ele enrola, entre aspas, o espanhol. Isso conta demais. Mas parece que ele estava estudando inglês também. Pensando ele até nisso. falou na coletiva, na Copa do Mundo, em inglês.
Mas é totalmente diferente, ele tá aprendendo. O Felipe Luiz, ele já domina, tanto é que nas entrevistas coletivas ele responde em várias línguas. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Outro ponto que pesa a favor, a história que ele tem lá na Europa. Ele é um cara que todo mundo conhece. Embora ele seja brasileiro, mas assim, ele foi transformado num jogador europeu, ele tem pensamento de jogador europeu. Então eu acho que assim, com o passar do tempo, ele vai conseguir chegar lá. E eu acho que, eu quero que ele fique no Flamengo, mas pensando, analisando todo o cenário, ele tomou a decisão extremamente correta nesse momento. O que o Fenerbahçe iria oferecer para ele que o Flamengo não pode oferecer para ele agora? Vamos lá, brigar por títulos, eu acho que o Flamengo oferece muito mais. Sim. Um bom salário, o Flamengo oferece. Estrutura, o Flamengo oferece. Tudo isso, o Flamengo, qualidade de vida. Mas também envolve isso, a vida pessoal. Tanto é que ele falou ali que ele tem um planejamento para a carreira dele. O planejamento é voltar para a Europa. A esposa dele é espanhola, por exemplo. Lembro na ocasião, quando o Flamengo o escolheu para assumir a vaga do Tite, uma pessoa da época da diretoria falou: Vene, é questão de tempo, Felipe Luiz ele vai voltar para a Europa. Ele tem isso como planejamento para a vida dele. Agora, quem tem que saber qual é a hora certa é ele próprio. Se ele assumisse essa proposta, quem sou eu para criticar? Mas analisando todo o cenário, acho que ele tomou a decisão extremamente correta. Porque assim, ele tem potencial para superar a história do Jorge Jesus no Flamengo. Supondo que ele vença Libertadores e Brasileiro esse ano, o que não é nenhum absurdo. Inclusive, na minha concepção, o Flamengo é favorito nas duas competições. E aí ele renova o contrato dele, fica mais um ano, conquista mais títulos. Para mim, ele superou o Jorge Jesus. E aí ele pode ir para a Europa e almejar algo maior para ele. E também quem sabe muito das coisas é Papai do Céu, hein, Tartar? E aí a gente olha, o Pedrosa, a história do Felipe Luiz e tem muito da competência, do talento, que ele é muito talentoso, né? E tem muito também das coisas acontecerem na hora certa, Pedrosa. Sim. Porque ele é um treinador jovem, que não tinha nenhuma experiência num time profissional, não tinha. Ele trabalhou na base e ganhou o Mundial pela competência dele. Mas ele já chega no Flamengo, no momento em que o Flamengo brigava por um título. Ele ganha esse título, muito da competência dele. Falamos aqui que ele ganha no jogo da prancheta, na expulsão do Flamengo e tudo mais. E depois ele imprime uma temporada num time do tamanho do Flamengo, que briga por títulos, mas é um time em que ele conhece todo mundo, que ele conhece a base, que ele conhece os problemas, as soluções, a cultura do local, a cultura dos jogadores e muitos jogadores que até jogaram com ele em algum momento na história do Flamengo. Então acho que tem a competência dele, mas por ele ser um novato, que ele é um novato, tem também a sorte dele estar trabalhando em casa, Lucas Pedrosa. Com certeza. Ontem eu vi até essa comparação, o Ancelotinho com o Felipe Luiz, são contextos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por quê? O Felipe Luiz ele já era um treinador que era muito respeitado quando era atleta, digamos assim. Os jogadores, quando falavam sobre ele, já falavam, cara, o Felipe vai ser treinador com certeza. O Felipe é um cara que ele vai ter uma longevidade, digamos assim, no pós-carreira, porque ele é um cara que entende muito de futebol. Muitas vezes ele orienta até os próprios atletas dentro do campo. Então eu acho que todo esse contexto de ter sido campeão, de ter sido ídolo do Flamengo, de ter começado no 17, passado pelo 20, de ter chegado ao profissional com todo o respeito que ele já tinha acumulado, ajudou o Felipe, que é um estudioso da bola, a dar certo no Flamengo. Porque pra mim, cara, assim, pro torcedor rubro-negro, pro Flamengo, seria muito interessante se o Felipe Luiz conseguisse fazer uma dinastia, que é como o Abel Ferreira fez no Palmeiras, ficar 5 anos aqui e ganhar tudo que tivesse que ganhar, porque ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para colocar o Flamengo como essa potência na América do Sul. Agora, sobre voltar para a Europa, só para dar um exemplo, ele ia substituir o José Mourinho lá no Fenerbahçe, é o cara que estava lá e a gente está falando aqui de um dos maiores técnicos da história. O futebol turco, principalmente nessa temporada, ele está novamente com um projeto de governo. O que o governo faz? Ele investe nesses 3 times, principalmente, o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş, traz grandes craques, traz grandes nomes, para quê? Para dar uma maciada até mesmo politicamente no povo. É um projeto de governo. Como, por exemplo, acontece na Arábia, que o governo investe no time, nem sempre esse dinheiro é do Fenerbahçe, do Galatasaray ou no Beşiktaş. Então até falava-se que o Felipe Luiz estava praticamente com uma carta branca para pedir o que ele quisesse, que eles estavam oferecendo até mais do que a multa. E isso é uma coisa que a gente tem que contextualizar, porque o futebol turco não é a primeira prateleira na Europa.
nem perto disso, passou por crise, mas nesse ano está fazendo grandes investimentos. Então o Filipe Luís seria mais um. Mas eu acho que para a carreira dele o melhor é continuar no Flamengo. Hoje o Flamengo dá mais condições e visibilidade para o Filipe Luís do que o Fenerbahçe, com certeza. Por exemplo, eu acho que ele pode seguir os passos que o Kompany está seguindo. O Kompany hoje é treinador do Bayern, que inclusive venceu o Flamengo. Por exemplo, ele começou num time lá da Bélgica, país dele, passou por boas temporadas, foi para um time inglês, que é o Burnley, ficou lá 2 temporadas, se destacou e hoje está num clube da primeira prateleira da Europa. Eu acho que o Filipe Luís ele pode seguir esse espaço. Ele vai ter sucesso aqui no Flamengo, já está tendo, na minha concepção, independentemente se ganhar ou não os títulos essa temporada. Para mim, ele já está mostrando que vai ser um grande treinador no futuro e aí ele pode assumir depois uma outra equipe no futebol inglês. Enfim, quem sou eu para administrar o futuro do Filipe Luís? Eu só acho que nesse momento, se ele tomasse essa decisão de ir para o futebol turco, eu acho que seria totalmente errado, embora, como o Pedrosa mencionou, ele teria uma carta branca. Mas enfim, é futebol turco. Com todo respeito ao futebol turco, eu acho que hoje o futebol brasileiro dá muito mais visibilidade do que o futebol turco. O Fenerbahçe não está nem na Champions nessa temporada, então nem para jogar essa grande competição teria sentido ele ir. E ele faz o caminho de treinador que um jovem de base faria. Ele começa no sub-17 do Flamengo, vai pro 20, eu tô falando como treinador, e depois vai pro profissional. Quando você pega aquele menino de base, tá bem talentoso, e ele vai subindo na forma natural, sem pressa, e aí ele chega no profissional cheio de segurança, né? Isso faz toda a diferença. Tipo, né? O Tartar, eu lembro dele. Lembra do Tartar? Um tal de Tartar de xerém? Eu lembro dele, cara. Fala nação rubro-negra, hoje trago notícias para vocês. O Flamengo está em negociação com o jogador Hulk. Isso mesmo. O atacante que atualmente defende o Atlético Mineiro pode estar de saída e já aparece como alvo do Mengão para a temporada de 2026. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o atleta está insatisfeito no clube mineiro e não descarta um novo desafio em sua carreira. E dentro desse cenário o Flamengo surge como um dos principais interessados em contar com o seu futebol. Hulk, que sempre foi conhecido pela força física, potência nos chutes, experiência internacional, seria um reforço de peso para o elenco rubro-negro, trazendo ainda mais qualidade para o setor ofensivo. O jogador, que já defendeu grandes clubes na Europa e teve passagem marcante pelo futebol asiático, voltou ao Brasil em 2021 para atuar pelo Atlético e desde então se tornou referência no elenco do Galo, conquistando títulos e sendo decisivo em várias competições. No entanto, nos últimos meses começaram a surgir rumores de desgaste entre o jogador e a diretoria, o que abriu espaço para uma possível negociação. O Flamengo, por sua vez, que sempre busca jogadores de alto nível para manter seu elenco competitivo em todas as frentes, vê em Hulk a oportunidade de trazer não só um nome de impacto, mas também alguém que pode contribuir de imediato com gols, assistências e liderança dentro de campo. O atacante, que já demonstrou diversas vezes o desejo de continuar atuando em alto nível, teria no Flamengo uma vitrine ainda maior, disputando Libertadores, Mundial e competições nacionais com chances reais de título. A diretoria rubro-negra ainda não confirma oficialmente as tratativas, mas a apuração indica que há conversas em andamento e que a negociação pode ganhar força já nas próximas semanas. Caso se concretize isso, Hulk seria mais um grande nome a vestir o manto sagrado, se juntando a um elenco que já conta com estrelas e que pode ficar ainda mais poderoso em 2026. O torcedor rubro-negro, claro, já se empolga com a possibilidade, imaginando Hulk atuando ao lado de craques como Arrascaeta, Pedro e companhia, formando um ataque de respeito que colocaria o Flamengo novamente como protagonista em todas as competições. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete movimentar o mercado da bola e que pode dar ao Flamengo mais um grande reforço para seguir sua caminhada em busca de conquistas.